O Manchester City chegou ao valor pedido pelo Palmeiras por Allen, vai oficializar a proposta. Tem também aí camisa nova barrada, vamos explicar para vocês o porquê. E o Danilo, sabe o Danilo do Botafogo, né? Ele pode parar no Palmeiras no fim do ano e vamos explicar para vocês também o porquê. Vamos junto? Chega aí com o dedão no like, por gentileza, nesse sabadão, dia 22 de agosto. Lembrando que no domingo tem Palmeiras e Vasco também. Vamos falar disso, as escalações aqui, tudo certinho. Chega junto, dedão no like, hype o vídeo, se possível. Você que já conhece o nosso trabalho, você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos e desse meu lado aqui está o Erlan Dias, que está sempre aí junto comigo nos vídeos. E vamos junto, fica até o final do vídeo. Se o vídeo te agregar de alguma maneira, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá, senhor Erlan Dias, muito bom, boa tarde nesse sábado. Qual que é a programação do sábado hoje? Comer um negocinho e secar o Flamengo? Hoje o filme da noite é esse, né? Espero que seja bom pra gente, inclusive. Mas vamos começar falando aí de um problema aí que o Palmeiras enfrentou agora, porque ontem o Palmeiras lançou a nova camisa 3 aí, camisa azul, com a Cruz de Savoia e tal, a volta, né, da Cruz de Savoia na camisa azul, mas teve um problema aí, a CBF informou ao Palmeiras que o clube não pode usar essa nova terceira aí no jogo de domingo contra o Vasco, né, porque seria o lançamento, não ia falar a inauguração, a estreia, né, da camisa, né, por questões técnicas aí relacionadas à tecnologia do impedimento semiautomático, né, o sistema usa cerca de 30 câmeras aí que reconhecem os jogadores em campo e para funcionar, cada uniforme precisa ser cadastrado antes no software, né? E aí a CBF ficou rigorosa por causa com esse detalhe, porque em Corinthians e Bragantino, o Bragantino entrou com um uniforme diferente e aí deu problema, né? Deu problema aí durante o jogo, não dá para você usar, então precisa rolar uma parada mais prévia, né? Com um tempo aí para ter esse registro e tudo mais. Então a estreia que seria aí contra o Vasco foi adiado para quarta-feira, dia 26, contra o Santos, às 21h30 no Bank Park, pela ida da Copa do Brasil. Eu já tô rindo porque, assim, jogo importante, clássico, aniversário do clube, camisa nova, Deus me livre, viu? Deus me livre de parmeirada aí. O Palmeiras completando aí 112 anos, né? Um jogo muito importante, então acabou ficando aí para esse é um jogo, querendo ou não, mais importante aí, que o Palmeiras também está na liderança do brasileiro, né? Mas só para falar dos preços aí da camisa, ó, modelo de jogador ficou na pagatela de R$ 599,99, de torcedor R$ 429,99, infantil R$ 369,90. Se você for dar a camisa para você, para sua esposa, para seus filhos, já separa o salário inteiro do mês. Acabou, né? Trabalhador brasileiro não tem como ter uma camisa oficial nunca, né? Só por meios aí que vocês bem sabem. É bem complicado mesmo, é bem complexo esses preços. Eu entendo que é complicado, a roda tem que girar, né, senhores? Mas é realmente salgado para ter uma camisa original aí. Tudo bem que tem a linha torcedor, né? Tem outras linhas, mas fica cada vez mais complicado. E quanto a esse lance do impedimento, não vamos dar pano para manga, né? Porque do jeito que a fase tá aí, cada lance que envolve o Palmeiras vira uma novela, você imagina ser prejudicado em impedimento semiautomático por causa de uniforme que não foi cadastrado. Aí vai ser um caso único no futebol mundial mesmo, né? Vamos falar aqui agora também que amanhã tem Vasco, né? E vamos falar para vocês aqui das prováveis escalações, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes um recado para você, um recado que pode salvar o seu carro de ser retido na Blitz. Eu estou falando dos nossos amigos do Gringo. Presta atenção, você que é motorista do estado de São Paulo, hein? Prazo de licenciamento em São Paulo já chegou. Tem gente que não sabe, mas se o seu IPVA ele estiver em atraso, o licenciamento não sai. E o que você pode fazer? Você vai baixar de graça agora o app do Gringo, que vai aparecer um QR Code aí na sua tela, ó. E você pode conferir aí também de graça, tá? Quando vence o seu financiamento, pode conferir se o seu IPVA está atrasado, até se você tem multa, você não vai pagar nada para isso. Achou um débito? Aí sim, o Gringo ele parcela em até 12 vezes no cartão. E você pode usar o cupom 1000grau20. Usando o cupom 1000grau20, ele vai te dar 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então vai lá, baixa o QR Code, consulta e usa o nosso cupom 1000grau20, você vai ganhar aí um desconto em taxas acima de 10 vezes, tá? Licenciamento vencido, você sabe que é um risco para você, não deixa isso acontecer. Baixa agora o aplicativo do Gringo que tá aqui tanto no QR Code, link
link na descrição e também fixado nos comentários. Tá assistindo pela TV? Vai de QR Code que é mais tranquilo, valeu? Gringo, o super app amigo do motorista. E vamos falar que amanhã tem Vasco, né? E o Abel, ele tá com força máxima aí, mesmo com o clássico na quarta. Porque cada jogo agora, meu irmão, segundo semestre o bicho pega. Cola que amanhã é um jogo perigoso aí na tabela. Palmeiras pode se aproveitar de uma diferença, né? Que o Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro. O Flamengo tá jogando muita bola, tem que ser honesto aqui. Então hoje, um empate eu acho que já é motivo de muita comemoração, tá? Palmeiras e Vasco amanhã, 4 horas, empate do Flamengo, no caso, perdão. 4 horas, Palmeiras e Vasco, no Nubank Park, 24ª rodada, onde você pode assistir Globo, GETV e Premier. Palmeiras aí é líder, né, com 48 pontos, mas tem um dado bem cômodo aí, são 3, né, rodadas sem vencer no Brasileirão. E o Abel, mesmo com o clássico contra o Santos na quarta pela Copa do Brasil, a tendência é força máxima, tá? E tem reforço aí. Andreas Pereira de volta ao time titular, depois de ele ter cumprido suspensão ali na Liberta. Então a provável escalação é Carlos Miguel, Murilo, Gomes e Barbosa, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, Arias e Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um senhor time, torcer para o Vitor Roque acertar a jogada aí agora, né, com um pouco mais de confiança e com o campo um pouquinho melhor. E esses desfalques que o Palmeiras vai ter nesse jogo, vocês já conhecem, né? Jefté com cirurgia no joelho, Paulinho tratando a coxa, Ramon Sousa que também caiu ali de lesão muscular, e tem uma dúvida que, cara, ninguém tá esperando, né, que é o Alan. O Alan, ele pode nem entrar em campo se essa negociação aí com o City evoluir. A gente vai trazer informação para você que o City vai chegar no valor que o Palmeiras quer. Pode, muito provável que o Alan não jogue, tá? Tem esse grande risco, sim. A gente vai voltar com isso aí no fim para vocês. E agora o alerta também sobre o Vasco, né? Porque na tabela, o Vasco, ele é o vice-lanterna com 22 pontos. Ele não vence no Brasileirão desde maio. Esse print vai falando, vai me preocupando. Ele não vence desde maio, mas ele vem aí de uma vitória de 4-1 sobre o Olímpia, lá no Paraguai, que garantiu aí a classificação para as quartas. Então, ou seja, a moral do Vascão vai estar lá em cima, né? Desespero aí com ponto para sair do Z4. É um time que respira aí, pelo menos na Sul-Americana, e tá afogando no Campeonato Brasileiro. Então é exatamente esse tipo de leitura que o Palmeiras tem que ter nesse jogo, né? Aparentemente parece um jogo tranquilo, né, cara? Mas você tem que tomar muito cuidado. E aqui a escalação do Vasco, um provável Vasco aí para enfrentar o Palmeiras, ó. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, muito bom lateral, inclusive, Sousa, Barros, o Sousa que é aquele do Racing, né? Sousa ou Barros, o Thiago Mendes, o Tietê, Adson, David, né? E aí pode entrar o Colídio do River Plate, que é ex-River Plate no lugar dele, e o Andrés Gomes, que é um bom jogador também. Enfim, é aquele jogo que, por você já ser favorito, parece que você tem que tomar até mais cuidado do que quando você não é favorito, né? E você vê o time do Vasco nome por nome, não é o pior time do mundo, né? Tem uns jogadores interessantes. O David, no caso, é espiritual aquele, o negócio. Né? Os caras mesmo falou isso, né? O jogador do time falou isso. O David é aquele que era do São Paulo, que eliminou a gente na Copa do Brasil, né? Que gosta de jogar contra a gente. O Thiago Mendes, no jogo do primeiro turno, jogou muito bem contra a gente também. Inclusive, a gente perdeu pro Vasco, né? No primeiro turno, pelo amor de Deus, não é possível que você vai perder tanto ponto pro Vasco no mesmo campeonato. Aí eu voltando aqui, eu fazendo meme comigo mesmo. Mas a gente também tava, se não me engano, me corrija se estiver errado, se minha mente tá boa, foi depois da final do Paulista, né, que a gente enfrentou o Vasco. Então vou entender que o time tava de ressaca. Mas assim, jogando em casa, nosso time é muito melhor que o do Vasco, né? Mesmo igual eu falei, tem uns nomes interessantes, mas, né, time por time, o Palmeiras já é melhor e a tabela responde muito isso. Então a situação do Vasco realmente é muito complicada. E não é possível que o Vasco vai ganhar do Palmeiras fora de casa para ajudar ainda o rival. Ai, pelo amor de Deus. Não vou nem falar mais desse jogo que vai subindo nervoso. Mas por falar em time carioca, falar um pouquinho aqui do Danilo, né? O Danilo lá no Botafogo. O Botafogo que saiu pro Cienciano Sul-Americana, acabou a temporada do Botafogo, né? Basicamente acabou a temporada. Tomaram 6, né? Lá na ida. Eu até assustei quando eu vi no Google assim. Eu falei, pô, será que é um amistoso? O que os caras estão jogando que tá tomando 6, né? E era jogo de Sul-Americana. E aí foram eliminados agora, e nesse jogo de volta, o Danilo foi muito criticado pela torcida, né? Ele foi realmente, tanto lá no estádio, quanto nas redes sociais, e é curioso que a galera resgata, né? O mesmo pessoal que zoou o Palmeiras quando ele ficou, agora tá acabando com ele. O Botafogo recusou a investida do Palmeiras aí,
foi pedindo mais dinheiro, o Palmeiras foi cedendo, dizem aí que o Palmeiras chegou a oferecer até mesmo valor à vista, chegou querer comprar parcelado e mesmo assim não venderam. E aí essa é a reviravolta. Inclusive uma reviravolta que nem surpreende muito para quem acompanha o futebol há mais tempo. Sabe que quando tem muita coisa assim, o jogador dificilmente ele fica com a cabeça depois boa, né? Então o Danilo realmente voltou jogando muito mal. Ele era o principal jogador do primeiro semestre, foi para a Copa com muito merecimento, era inclusive um dos artilheiros, mesmo sendo volante, era um dos artilheiros do campeonato ali, e agora caiu muito. E a impressão que passa, que a gente falou já quando se frustrou a negociação, é que quando chegar lá no final do ano, ele vai estar desvalorizado e o Palmeiras consegue ele por um valor menor. Só que eu, sinceramente, não imaginava que ele pudesse cair tanto de produção. Ele realmente caiu muito, a ponto de imaginar que ele venha por um valor realmente muito mais interessante. Não estou cravando aqui que o Palmeiras vai chegar e vai comprar ele no final do ano, mas parece que é um desenho, né, muito claro aí, ele caindo de produção, ele já não teve as propostas que esperava nessa janela, então imagina que na próxima janela menos ainda. Imagina-se que quando chegar ao final do ano, só o Palmeiras vai estar interessado e o Botafogo se o Botafogo precisar vender agora, vai precisar ainda mais no final do ano. Então acho que é um curso natural o Danilo voltar para o Palmeiras, só que assim, o Botafogo poderia ter ganhado uma grana, não ganhou por birra, agora vai conseguir muito menos. E pode ser vendido por menos, tá? Isso aí é uma informação, tá? Isso aí, com essa desvalorização, eu conversei com muitos torcedores do Botafogo também, até jornalistas, né? Fiz ontem uma reunião lá com os caras lá do Rio, né? Que eu, inclusive, era um jornalista botafoguense. Ele tava falando, cara, pode levar, pelo amor de Deus, leva aí, pede pra Leila fazer uma proposta, lá um pastel, uma mariola, ela leva ele, porque ele falou que o que eles assistem, né? Eles têm muito mais propriedade para falar do que a gente. Falou, ele tá numa falta de vontade, opinião dele, tá? Surreal, desgramada a falta de vontade dele, disse de não conseguir. Até fiz a defesa, né? Fiz aquela meia. Como eu tava negociando com ele, né? Falei, mas também, né, cara, com 6-1, quem que quer correr com 6-1, né? Deu aquela suavizada. Ele falou, não, leve, vocês não estão entendendo como é que tá feio o futebol do cara. E aí, realmente, tá chamando muita atenção. E, cara, a informação que se tem é que o Palmeiras vai tentar no fim do ano, tá? O Palmeiras vai tentar no fim do ano e segue um caminho parecido, porque a gente já fez isso com Andreas Pereira, né? O Palmeiras tentou 2 vezes, fez isso também com o Aníbal Moreno, a gente já citou aqui para vocês. Então, é uma leitura de que o Palmeiras deve checar novamente a situação do Danilo no fim do ano. E pelo mesmo valor, talvez, por um valor menor, talvez um pagamento facilitado, isso aí pode sim pesar, porque ele não quis ir para a Rússia. Né? Não quis ir para a Rússia, então o Botafogo enxerga como uma indisciplina, né? Um ato de indisciplina. O Danilo não aparentar, né? Pelo menos não aparentar estar tão comprometido. Vamos falar de Alan aqui também agora. Você falou alguma coisa? Você fala, fora que o presidente deles é o Peter Parker, né, cara? Peter Parker igual. Viralizou essa semana. O cara tem a mesma voz do Peter Parker, só que com sotaque de carioca muito forte e falando uns palavrão na live, não tá nem aí. Pô, você viu que o dublador tá fazendo ele. Tipo assim, o dublador tá fazendo o atual presidente do Botafogo, dirigente do Botafogo. Ficou muito bom, cara, é igualzinho. Vamos falar aqui, ó, do City, né? Do City e do Alan, como que tá essa novela? Vamos trazer para vocês aí, para fechar, né? Porque isso aí tá tendo muita informação, muita diz que me disse. E tem uma atualização agora que é do Bruno Andrade da ESPN. O Manchester City ele entrou na disputa pelo Alan, vocês bem sabem, cria de 22 anos, depois vendeu o Savinho ali para o Tottenham por 100 milhões de euros. E a regra do Palmeiras para vender é clara, tá? O Palmeiras quer acima de 40 milhões de euros. Aí sim, o Palmeiras senta para conversar, porque o Manchester City sinalizou, fez uma sinalização ali com alguma proposta, o Palmeiras deu suas condições, ó, acima de 40 milhões de euros, a Leila e o staff, né, do Alan, vão sentar para negociar. Aí ninguém ainda tinha chegado lá, o Aston Villa parou nos 30, né, sendo 25,5 de bônus e levou um não do Palmeiras. Agora o cenário mudou, esses primeiros contatos formais do City, eles aconteceram na sexta-feira. E a sinalização dos caras é de que eles podem chegar aos valores pretendidos do Palmeiras, que foi, inclusive, a atualização que nós trouxemos agora para vocês. Então seria o quê? 40 milhões fixos e 5 por objetivos. Ou seja, o City ele não veio para negociar leve, né? Ele veio para bater e levar o cara de uma vez. Porque o City, cara, você vendeu o Savinho por 100 milhões, você tem ainda que você compre o Alan por 45, você tem
mais da metade desse valor para você trabalhar. E se eu não me engano, eles venderam mais um meia também. Não vou saber o nome do cara de cabeça, mas eles venderam mais um meia agora também, pegaram um bom valor. E, enfim, o Palmeiras está de olho aqui nessa negociação. A diretoria exige aí uma boa composição ali entre fixo e variável, né? E principalmente boas condições de pagamento, que é o que pega hoje para o fluxo de caixa do Palmeiras, né? Já apanhou ali de parcela em euro antes, e o Palmeiras não quer esse mesmo erro. E agora, cara, entra uma outra coisa aqui em jogo, né? Se o Alan sair, ele vira a terceira maior venda da história do Palmeiras, atrás ali só do Estevão, né? Que acaba batendo ali 61,5 milhões. Aí você tem o Endrick, 60 milhões, e seria o terceiro jogador a sair da academia ali direto para o Manchester City, depois do Vitor Reis e também do Gabriel Jesus. Então virou aí uma rota comercial, né? Bem dizer o City, por isso que o City gosta tanto de negociar com o Palmeiras. E o detalhe também, o staff do Alan enxerga essa investida aí como uma oportunidade única na carreira do Alan. Então esse negócio, cara, tem grande chance de sair mesmo, o que pode não se repetir, né? Se é uma oportunidade ímpar na carreira dele. A janela inglesa, ela fecha no dia 1º de setembro, ou seja, você tem um prazo curto, o jogador quer muito ir para o City. E aí vem informação também, se a negociação evoluir, o Alan ele pode nem jogar contra o Vasco, pode nem ser escalado, na verdade, né? Nem relacionado. E, enfim, o jogo de quarta contra o Cerro pode ter sido a última vez que a gente viu o Alan aí com a camisa do Palmeiras. Cara, aqui sem romantismo, né? Na minha opinião. 45 milhões de euros por um jogador da base que formou, tá com 22 anos. Na boa, para mim, eu até falei ontem, né? Eu já considerava aqueles 35 mais 3 uma oferta boa. Mas se bater 40 mais o 5 do 5 da variável, não tem como. Dar um beijo na criança e falar, entrega lá. Tem como não. E dá até a sensação que nos bastidores o Palmeiras talvez até imaginava, né, essa possibilidade aí do City chegar para realmente ter recusado antes. E aí até dei uma olhada aqui, o técnico dos caras agora é o Enzo Maresca, né, que era o mesmo do Chelsea quando o Estevão chegou. E assim, o Estevão chegou, ele colocou o Estevão para jogar, mas sem rodeio, né? Tipo, ele chegou, o Estevão já era titular dele. Então, me parece que é um cara que gosta muito desse estilo também. O Manchester City, tudo bem que, como eu falei, agora é o Enzo Maresca, não é o Guardiola, mas parece que virou uma identidade do time. Ser esse time assim mais para frente, né? Tem o time também que é mais do drible, assim, então acho que encaixa muito. Eu não sei se ele vai tão bem na Premier League já de cara, mas como é Grupo City, ele pode, caso ele não for tão bem, ele ser emprestado e rodar bem, igual foi com o Vitor Reis, né? Que foi pro Girona, foi um dos destaques lá e volta. Então, para a carreira dele realmente é muito boa. Para o Palmeiras, muita grana também. Não imagino que vá ter peça de reposição. A gente falou do Luiz Henrique, tomara que a gente se surpreenda com uma novela aqui, mas me parece muito difícil se o próprio Flamengo não conseguiu ali tirar ele do Zenit. Mas realmente a oportunidade aí, ela é muito boa e eu acho que é quase unanimidade. Não sei a galera aí dos comentários, mas pelo menos ontem, nos vídeos aí que a gente soltou, todo mundo falando, né? Tipo, vende, muito obrigado, e já era, né? Não é um cara assim unânime também, que a galera, pô, segura mais um tempo e tal. E assim, o time vai sentir falta? Vai, mas não é aquele assim que, meu Deus, né? Acabou com o time. Acho que, inclusive, pode até ser bom pro Abel dar uma mudada aí no esquema. Aí você pode ter Maurício de titular, né? Maurício voltando à titularidade, e você coloca finalmente o Arias do lado direito, que aí é a posição dele. Mas enfim, dá uma pena porque o Alan realmente era um dos únicos que tentava alguma coisa diferente nesses últimos jogos do Palmeiras. Mas é o caminho natural, né, cara? Não tem pra onde correr. Os euros falam mais alto, tudo fala mais alto. Acho que qualquer um aqui, né, rapaziada? Por mais que você, ainda mais você, falando da ótica de torcedor, você que ama o Palmeiras, você que acompanha, porque é dificílimo não vir o Manchester City e você fala, pô, cara, vou deixar esse bonde passar. É complexo. É isso, meus amigos. Trouxemos muitas coisas para vocês aqui. Falamos do jogo, cara, camisa, Alan, Danilo, muita coisa aqui. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, a única coisa que a gente pede para você é aquele like, cara. Deixa aquele like, ajuda demais a gente. Se possível, você tá no celular, dá o hypar. Tá pela televisão, cara. Tô vendo pela televisão. Vai no celular rapidinho, dá o like. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, você não faz ideia de como você ajuda o nosso trabalho. Fechado? É sinal também de que você gosta do nosso vídeo. O seu like é o sinal. Ó, tá bacana. Fechou? Quando você passa e vai embora, além de você não ser só um NPC aí, um cara, um robô, deixa a sua opinião, deixa o like, é muito importante também pro canal. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Esperamos voltar hoje à noite, né? Vamos ser positivos, né? Ó, vou profetizar, tá? Vou profetizar. Voltaremos hoje à noite para fazer as reações dos flamenguistas. Eu profetizo. Mãe, tô com saudade do paparazzo, velho.
É, então, também. Fazoeiro, o pescoço dele parecendo o Zezé de Camargo, né, velho? Puta. Pilhado com a boca da Perol. É isso, Sábado à rapaziada. noite Valeu. ainda, velho. É, valeu, rapaziada. Tamo junto.